Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje, dia 7 de março, sábado da segunda semana da Quaresma. Vamos meditar juntos a palavra de Deus da liturgia de hoje. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Tanto a primeira leitura quanto o Evangelho tem como tema principal a misericórdia, que temos refletido em várias meditações que estamos fazendo durante este tempo. A primeira leitura do livro do profeta Miqueias, capítulo 7, versículo 14 a 20, vai nos dizer que Deus não guarda rancor e que Deus, aquele que ama, é a misericórdia. O que ama é a misericórdia. Se compadece de nós, lança ao fundo os nossos pecados e as nossas iniquidades, mas pede para nós a fidelidade. Portanto, neste tempo em que somos convidados a pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, que o nosso perdão seja sincero e que ele possa se manifestar através da nossa fidelidade àquilo que o Senhor nos manda fazer. E o Evangelho que iremos refletir hoje é tirado de Lucas, capítulo 15, de 1 a 3, 11 a 32. E é o famoso Evangelho que conta a parábola do filho pródigo ou do Pai misericordioso. Diz um autor que esta é uma das páginas mais belas das Sagradas Escrituras e que muitas lágrimas caíram e continuam caindo dos olhos de muitas pessoas que refletem no íntimo do seu coração as palavras desta parábola. Jesus conta esta parábola para publicanos e pecadores e para os fariseus. Os pecadores se aproximavam de Jesus, sentiam nele, viam nele o rosto da misericórdia. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus porque ele acolhia os pecadores e fazia a refeição junto com eles. Então, Jesus conta esta parábola de um pai que tinha 2 filhos e o filho mais novo, então, faz este pedido ao pai: dá-me a parte da herança que me cabe. Esse pedido, essa palavra, não é uma palavra, um pedido tão simples assim. Se nos recordamos bem, uma pessoa recebe uma herança quando alguém morre. Em outras palavras, aquele filho mais novo estava desejando a morte de seu pai. Que tristeza no coração daquele pai ao ouvir este pedido, mas que benevolência ao aceitar o pedido do seu filho. E daí então ele dividiu os bens entre os 2 filhos. E o que aconteceu? Poucos dias depois o filho partiu. Ele queria liberdade, queria viver a vida, aproveitar a vida. E aí então esbanjou tudo numa vida desenfreada, numa vida sem limites. Daí então que, obviamente, acontece aquilo que acontece com todos aqueles que tomam esta mesma atitude. Quando o dinheiro acabou, quando tudo acabou, os amigos, entre aspas, também acabaram, foram embora, de modo que ele ficou sozinho. E uma grande fome atacou a região onde ele estava. Daí então que ele precisou trabalhar. E foi trabalhar
no meio dos porcos, e ele não tinha o que comer, mas nem a lavagem dos porcos deixavam que ele utilizasse para matar a sua fome. Aqui, queridos irmãos e irmãs, nós podemos contemplar com atenção o que o maligno deseja fazer na nossa vida. Ele quer nos afastar de Deus, quer nos afastar da casa do Pai. E quando nós fazemos isso, ele não nos concede honrarias ou uma boa vida. Pelo contrário, ele nos joga na lama. O diabo quer que estejamos caídos na lama, assim como este filho mais novo estava na lama, junto com os porcos. Por isso, nós lembramos da passagem das tentações de Jesus, onde o diabo tenta Jesus dizendo: se me adorares, eu te darei todos os reinos da terra. Essa não era a intenção dele. A intenção do diabo é separar, desunir de Deus, humilhar e jogar na lama os filhos amados e prediletos do Pai. Diante disso, aquele filho começa a fazer uma reflexão, começa a cair em si, começa a sentir saudades, sente nostalgia da casa do seu pai e diz: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome. E aí então que vem a decisão: voltar para a casa do pai, ir embora. Esse é um momento nesta parábola muito emblemático que nós também devemos refletir com atenção. A decisão de voltar para a casa do Pai, a decisão de voltar para Deus, a decisão de pedir perdão é uma decisão muito forte e somente os nobres, aqueles que são fortes, mesmo em suas fraquezas, em seus pecados, são capazes de assumir os seus erros e pedirem perdão. E daí então que este filho volta para a casa do seu pai e vai dizer-lhe o que ele havia ensaiado durante toda aquela caminhada de volta: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho, trata-me como a um dos teus empregados. O filho pensava que o pai iria ao menos tratá-lo como um de seus empregados se ele voltasse e pedisse perdão. Mas não, o pai não queria ver o seu filho como um empregado, mas como filho, como aquele que fazia parte, que faz parte de sua família. E daí então nós vemos a cena, a linda cena do perdão. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão, sentiu no coração a miséria do filho. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. E aí então começa a festa do perdão. Imaginemos aquele pai, certamente todos os dias olhava para o horizonte, esperando a volta do seu filho. A sua esperança não havia acabado. Ele queria que o seu filho voltasse, e isso aconteceu. E quando isso acontece, o pai mostra toda a compaixão, toda a misericórdia, todo o carinho, todo o afeto que ele tinha para com o seu filho rebelde. Corre ao encontro, não espera nem o filho chegar em casa, vai ao encontro, abraça, cobre de beijos e assim manda
fazer uma festa. A festa do perdão, a festa daquele que estava morto e voltou a viver, daquele que estava perdido, mas foi encontrado. Jesus também usa esta mesma expressão para se referir àqueles que estão perdidos e que se encontram novamente numa vida com Deus. Quando isso acontece, é necessário fazer a festa. Não é por acaso que Levi, ao ser chamado por Jesus para segui-lo e sair da coletoria de impostos, fez uma festa que também tinha como convidados os pecadores e os publicanos, porque o perdão é um momento privilegiado de festa e de alegria. E daí então que aparece uma outra pessoa no relato desta parábola, o filho mais velho. Quando o filho mais velho vê que o filho mais novo havia voltado e que o pai estava fazendo uma festa pelo retorno do seu filho mais novo, ele fica com ciúmes, ele fica com raiva, ele fica talvez até com inveja. Nós nos recordamos da meditação de ontem, onde os irmãos mais velhos de José tinham ciúmes do irmão mais novo, porque o seu pai o amava muito. Acontece a mesma coisa neste evangelho. O filho mais velho fica com raiva do pai, porque ele acolhe o filho mais novo que havia saído de sua casa. E daí então que mais uma vez o pai sai da casa para ir encontrar agora com o filho mais velho. E diante disso, nós podemos compreender que o filho estava com o pai, mas não estava com o coração em seu pai. Morava com seu pai, mas não estava totalmente ligado com o pai. O movimento do pai é sair para encontrar o filho mais novo, pecador, e sair para encontrar o filho mais velho, que seguia todas as ordens do seu pai, mas não vivia uma vida feliz, não sentia o amor e a compaixão de seu pai. Tanto é que ele mostra um sinal de ingratidão. Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou este teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Aqui é a imagem do julgamento, da raiva e até mesmo da ingratidão. O pai então vai responder: meu filho, tu estás sempre comigo, tudo que é meu é teu. Tudo que o pai tinha era do filho mais velho. Ele podia festejar sim, ele podia se alegrar sim com seus amigos, com seus convidados, mas ele preferiu viver uma vida rígida, uma vida fechada, sem a abertura, a misericórdia e a alegria de viver na casa do seu pai. E daí então que vem a conclusão desta parábola. Diz o pai àquele filho mais velho: era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E daí nos lembramos da palavra de Jesus que diz: eu vim para aqueles que estão doentes, não vim para os justos, mas sim para os pecadores. Diante desta parábola, queridos irmãos e irmãs, podemos nos encontrar, podemos nos definir ou como o filho mais novo, rebelde, ou como o filho mais velho,
rígido, ciumento, com raiva, mas somos convidados nesta parábola dita por Jesus a seguir o exemplo do Pai, o exemplo, o caminho da misericórdia, que é capaz de superar todas as divisões, que é capaz de superar todo o mal, pois Deus é amor e o amor é a misericórdia, se traduz também na misericórdia. Por isso, vamos rezar esta palavra. Converte o meu coração, Senhor, para que te ame ao ponto de regressar a casa, mas converte também o meu coração ao irmão que faz experiência e caminhos diferentes, ao irmão que se demora na busca e se perde de casa, ao irmão que tarda em chegar. Dá-me, Senhor, um coração paciente e misericordioso como o teu. E daí, o compromisso do dia de hoje é: escuto no silêncio o grito dos irmãos que querem regressar a casa e não sabem por onde começar. Que nós possamos, neste dia e a partir de agora, ter este olhar misericordioso para aqueles irmãos que erram, para aqueles irmãos que se afastam da casa de Deus, que se afastam da igreja e têm vontade de voltar e até voltam para a igreja, mas muitas vezes encontram os olhares julgadores, encontram a rejeição dos próprios irmãos que estão dentro da igreja. Que nós possamos acolher a todos em nossas comunidades, principalmente aqueles que cometeram erros, pecados públicos, são conhecidos pela conduta de vida, mas desejam voltar à igreja. Que nós acolhamos todos estes, pois nós também precisamos da misericórdia, nós também precisamos ser acolhidos pelo Pai, nós também precisamos do perdão. E finalizo esta meditação lembrando as palavras de Jesus: a mesma medida que usardes para os outros, será a mesma medida usada para medir você. Portanto, não julguemos, tenhamos misericórdia. Receba neste momento a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, queridos irmãos e irmãs. Bom final de semana a todos. Vamos celebrar neste domingo, o terceiro domingo da Quaresma. Que todos possam participar das celebrações da palavra em suas comunidades ou da Santa Missa. E que o Senhor sempre esteja conosco. Graças a Deus.